Está no livro de Amós, no capítulo 3, do verso 3. Quero compartilhar com vocês algo hoje que o Senhor tem colocado no meu coração. Um questionamento que o Senhor faz para mim e para você. Amós capítulo 3, no verso 3. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, diz outra versão. Deus havia escolhido Israel, irmão, para andar junto com ele sobre a terra. Uma nação escolhida, gerada e sustentada pelo Altíssimo para carregar o seu nome. Pense nisso. De todas as nações da terra, irmão, Deus separou Israel para ser sua propriedade particular. Um povo sacerdotal, uma nação santa, como diz Êxodo 19, 5, 6. Deus separou um povo. E Deus sempre manteve a sua palavra, irmão, com os filhos de Israel, porque Ele é fiel. Como está escrito em Números 23, 19, nós vamos ler um pouco da palavra hoje. Se você não estiver aí acompanhando no seu smartphone, se bem que acompanhar no smartphone hoje é muito mais rápido que acompanhar no papel, mas se você não conseguir acompanhar, acompanha aqui no telão. Se você não conseguir acompanhar aqui no telão, pega uma caneta e anota. Se você não conseguir tiver uma caneta, pega o bloco de nota e anota, irmão. É para aprender. É para encher o coração com a palavra. Porque é a palavra que sustenta a gente nos dias difíceis. A gente vem para o culto, para adorar ao Senhor e para receber de Deus. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Mas, irmãos, o povo dito e chamado povo de Deus sempre desafiou o Senhor, sempre desobedecendo, sempre murmurando, sempre insatisfeito. Deus os saciava, e logo depois eles já estavam provocando ao Senhor. Vamos lembrar de algumas coisas? Deus abriu o mar vermelho, fez chover maná do céu, tirou água da rocha, mas mesmo assim o povo murmurava. Foi um ciclo real de muitas traições, muitas idas e vindas por parte de Israel. Então Deus, sempre amoroso e perfeito, Ele alerta através de Amós para uma necessidade de acordo, perguntando: duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. E nós precisamos entender que acordo é esse. Que acordo Deus está falando? Acordo, irmão, é uma concordância bilateral. Duas partes ou mais devem estar necessariamente envolvidas e comprometidas para dar certo. Não é uma imposição de cima para baixo, é um compromisso mútuo, onde ambas as partes reconhecem as suas responsabilidades. Se uma das partes rompe com o acordo, descumprindo aquilo que foi estabelecido anteriormente, ocorre uma quebra do contrato, ou pior ainda, da aliança feita. E aqui eu preciso fazer uma diferença, uma distinção, irmãos, crucial, que muitos cristãos não compreendem completamente. Contratos, eles são bilaterais, revogáveis e têm prazo de validade. São contratos. São como os contratos comerciais que nós fazemos no dia a dia. Você assina um contrato de aluguel por um ano, depois ele expira, as duas partes podem negociar, rescindir, modificar os termos. Isso é um contrato. Aliança não. Aliança é unilateral. Aliança é irrevogável. E somente a morte pode revogá-la. Quando Deus fez uma aliança, Ele estabelece os termos e se compromete independentemente da nossa resposta. Quando eu faço uma aliança com alguém, independe do que o outro faça, eu tenho que manter a minha aliança. Quando Deus
ele fez isso, irmãos, ele fez essa aliança, que nós chamamos de aliança abrâmica, a aliança com Abraão, o pai da fé. Ele chama Abraão e ele fala: eu vou fazer de você uma grande nação. E Deus ali, e era costume antigo, que quando se fazia uma aliança, matava-se um animal, partia-se esse animal no meio, colocava uma banda de um lado, uma banda do outro, e as pessoas que estavam fazendo aliança passavam no meio daquele animal, simbolizando que se algum deles quebrasse aquela aliança, iria acontecer com eles exatamente o que aconteceu com aquele animal. Ele seria partido por conta da aliança. Quando Abraão então dormia, Deus fez essa aliança passando com um candeeiro no meio do animal que estava ali morto. Está lá em Gênesis 15, se você tiver curiosidade de ler. Deus, quando passou sozinho no meio daquele animal partido, ele estava assumindo a responsabilidade por essa aliança. Milênios depois, ou séculos depois, posso dizer, basicamente um milênio e pouco, o Senhor Jesus foi partido por mim e por você na cruz do Calvário. Deus resolveu partir o cordeiro. E é por isso que nós simbolizamos essa mesa. Quando nós partimos o pão, nós estamos falando exatamente da responsabilidade que o Senhor assumiu por mim e por você. O corpo dele foi partido para que a aliança dele pudesse ser mantida comigo e com você. O nosso Deus, irmão, ele manteve a parte dele. E nós devemos manter a nossa parte também. Deus assumiu a responsabilidade e continua fazendo essa responsabilidade. A nova aliança em Cristo, irmãos, é selada com o sangue do próprio Jesus. E ela só pode ser revogada pela morte. Cristo já morreu por nós, irmãos. É por isso que Hebreus 7:22 diz que Jesus é o fiador de uma aliança superior. Não é uma aliança feita com Abraão, é uma aliança feita com toda a humanidade. Mas através do profeta Amós, Deus questiona seu povo com uma pergunta que me faz refletir profundamente no meu modo de viver, irmão. Será que eu estou de acordo com o Senhor? Será que eu tenho vivido de acordo com o meu chamado? Será que eu tenho seguido o que o Senhor me diz para fazer? Será que concordo com o que a palavra me diz? E sejamos honestos. Eu tenho certeza que eu, pelo menos, quero que todas as respostas para essas perguntas sejam um sonoro sim. Mas ao fazer um exame mais profundo, irmãos, segundo o conselho de 2 Coríntios 13:15, que nos manda examinarmos a nós mesmos, eu percebo que não é a resposta mais apropriada para essas perguntas. Eu tenho me desgarrado do rebanho, eu tenho me isolado, eu tenho buscado a minha própria solução e usado as minhas próprias forças, que são poucas, para tentar solucionar a maioria das coisas. E nesse tempo de reflexão, irmãos, eu entendi algo muito importante, que esperar é diferente de não fazer nada. Isaías 40, no verso 31, nos ensina que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mas aqui está o dilema. Tentar resolver tudo com as próprias mãos também é uma atitude de independência ou rebelião para com o Senhor. E quando eu falo de rebelião, irmão, tem muita gente que torce o nariz. Mas pense comigo.
A conotação para um rebelde é não precisar do Senhor ou rejeitar ao Senhor. Isso é que é rebelião. E foi isso que aconteceu em Saul, lá em 1 Samuel capítulo 15, no verso 23. Está escrito assim: a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. Lembramos que quando nós rejeitamos a sua noiva, a igreja, e tem muito crente que está rejeitando a noiva. Tem muito crente que está deixando as coisas da noiva em segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo, décimo, último plano. Quando nós rejeitamos a noiva, nós estamos rejeitando o noivo. Como está escrito em 1 João capítulo 4, no verso 20, irmãos. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. E como é que nós fazemos isso, irmãos? Como é que nós nos afastamos tanto? Como é que nós deixamos de dar prioridade para aquilo que é importante? Eu já falei aqui, não existe prioridades. Até 1900 não existia esse plural, porque prioridade, irmão, em si, ele é singular. É uma prioridade. Nós que colocamos prioridade. Você tem muitas prioridades, é porque não é. Prioridade é uma só. É o mais importante. É o mais premente. É o que precisa ser feito acima de todas as coisas. E nós estamos colocando prioridades nas coisas que muitas vezes não são. Praticando as obras da carne, irmão, nós fazemos isso. Dando lugar à velha natureza, irmãos, nós fazemos isso. Querendo voltar ao Egito, sentindo saudades do pecado pecaminoso, ou do nosso passado pecaminoso. Quantos cristãos estão com saudade das cebolas do Egito, do alho do Egito, do cheiro do Egito? Como os israelitas diziam, irmãos, quem nos dera tivéssemos morrido no Egito, Números 14, no verso 2. Mas existe um antídoto. Alguém pode dizer um glória a Deus? Ei, aleluia! Volta aqui, irmão. Nós descobrimos pela revelação do Espírito Santo que nós estamos em desacordo com a palavra de Deus. Ok. Mas e agora? O que eu faço? Porque parece que quando a gente vai falando assim, né? A gente vai, não tem jeito, acabou. Sabe aquele filme que você fala assim, não tem mais jeito, acabou, tal. Aí chega agora a parte, irmão, que o herói chega. Agora, aquela parte que o herói chega, resolve. Então, vem comigo. Recebemos a revelação que nós estamos em desacordo com a palavra. O que eu faço agora? A resposta está em Gálatas capítulo 5, verso 16. Andai em espírito, e não satisfareis as obras da carne. Nós precisamos aprender a andar em espírito, nós precisamos andar em espírito. Nós precisamos querer andar em espírito, irmãos. E você já tem o Espírito Santo de Deus em você. Posso ouvir um amém? Vou falar de novo para ver se você acorda. Você já tem o Espírito Santo de Deus em você, amém? O Santo, ele habita em mim e habita em você, meu irmão. Como Paulo declarou em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Você já deu uma olhada no templo do Espírito Santo hoje aí? Eu estou olhando aqui. Vocês estão lindões. Que bênção. Ou como diz papai, que benção. Meu pai, para quem não sabe, quebrou o fêmur, já operou, já está bem, já está se recuperando. Glória a Deus, obrigado pelas orações.
87 anos e uma saúde, eu acho que bate os 90 com folga. E eu espero chegar lá. Meus amados, você tem o Espírito Santo em você. Como diz aquela canção. Alimente o seu espírito, irmão, com o Espírito Santo. É como se você tivesse sem carga. E tem muito crente hoje que está sem carga. Sabe? Se você procurasse recarregar a sua bateria espiritual, como você procura carregar o seu celular, irmão, eu tenho certeza que você viveria muito mais as bênçãos do Senhor na sua vida. O problema todo é que nós desejamos, o nosso celular não pode morrer, o nosso celular não pode ficar sem bateria, eu não posso me desconectar do celular, se bem que tem alguns aí que para algumas mensagens se desconectam. Estou ligado em você, tá? Estou ligado. Se nós fizéssemos isso, com a nossa vida espiritual, nos conectando no Espírito, oh Jesus, você viveria, irmão, com muito menos estresse, com muito mais direção. Você seria muito mais assertivo em tudo aquilo que você fala, sente ou pensa. E principalmente naquilo que você faz. Toda energia que precisa, irmão, que eu preciso, que você precisa, está disponível. Mas tem que conectar na tomada. Ei, tem que conectar na tomada. Vou falar de novo. Tem que conectar na tomada. Eu vou falar de novo para ver se encaixa. Tem que conectar na tomada. Uma hora vocês vão entender. Você tem que entrar em acordo, irmão. Porque se você não andar em acordo, você não vai andar junto com o Senhor. Tem que conectar na tomada. Tem que buscar a direção do Espírito. Tem que haver concordância. Como andarão dois juntos se não concordam? Como é que você vai andar com o Senhor se você não concorda? Andar com o Senhor, irmão, não é só vir no culto de domingo à noite. Quando vem? Deixa eu fazer um alerta aqui. Culto é prioridade. Eu vou falar de novo, para que fique bem registrado. Culto é prioridade. Se deixou de ser na sua vida, precisa voltar a ser. Esse é o tipo de palavra que para alguns a carapuça dá. Para outros, você fica assim, estou de boa, pastor, pode falar à vontade. Mas para quem a carapuça deu, se arrependa. Culto é prioridade, irmão. Porque a igreja é ajuntamento. É ajuntamento dos salvos. Ajuntamento dos servos. Ajuntamento dos filhos. Ajuntamento daqueles que vão participar da mesa do Senhor na eternidade. Ah, mas igreja tem problema, igreja tem diferença, a igreja é isso, a igreja é aquilo. É isso mesmo, irmão. Nós somos tão fracos, tão falhos, tão imperfeitos, que nós precisamos desesperadamente do Senhor Jesus para nos acertar. Isso é igreja. Por isso nós estamos aqui. Exatamente por isso. Mas deixa-me usar uma ilustração, irmão, que eu gosto muito, para falar a respeito disso, tudo que eu estou falando de concordância, a gente concordar. Eu quero falar um pouquinho sobre a diferença entre harmonia e melodia. Vou entrar numa esfera musical. Melodia, ela é feita individualmente. É aquela linha melódica principal que você canta sozinho, ou toca sozinho. É bonita, tem propósito, mas é individual. Muitos cristãos vivem assim, irmão.
cantando a sua própria melodia, fazendo o seu próprio culto particular, vivendo uma fé solitária. Juan, você pode vir aqui? Você pode pegar o seu instrumento? Eu sei. Olha só. O som. Isso é uma linha melódica. Sozinho. Preenche o espaço. Está cumprindo o propósito. Melodia. Dá para ficar desse jeito. Mas entenda uma coisa. Além da melodia, existe uma coisa chamada harmonia. Harmonia é uma progressão que nos eleva mais para perto do Senhor. Harmonia, ela é feita em conjunto. É quando diferentes vozes, elas se cruzam. O soprano, o contralto, o baixo, o tenor, o contratenor. É como em uma nota específica, irmão, mas todos convergindo para o mesmo acorde. E o resultado é magnífico. Harmonia é o trabalho em conjunto, que parece uma coisa só. E olha só o que é o talento. Eu não combinei nada com eles. Eu poderia ter combinado. Mas eu confio tanto no talento deles, que a gente começa a harmonia. Melodia. Harmonia. Melodia. Melodia. Harmonia. Os dois juntos. Harmonia. Senhor, formoso és. Harmonia. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, pode vir, povo do louvor, de mim, Senhor. Senhor, formoso é tua face. Harmonia ao conjunto. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Agora olha só como é que fica, ó. Acende, né? Ó. Acende a chama, ó Pai. Ó. Que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso é tua face eu quero ver,
neste lugar, tua paz invade mim, tua graça invade mim. Olha só, percebam a beleza disso. Na harmonia, você não perde a sua identidade. Ah, você não entendeu, eu vou falar de novo. Quando nós estamos em harmonia, você preserva quem você é, no meio de todo mundo. Você continua sendo soprano, tenor, contralto, no meu caso barítono mequetrefe. Mas você não pode fazer harmonia sozinho. Para fazer harmonia precisa de outras pessoas. Para fazer uma harmonia você precisa estar de acordo com as outras vozes. Nós conseguimos fazer uma coisinha aqui? Tem como você tocar num tom e ele tocar em outro? A mesma música. Toca em ré, ele toca em mi. Presta atenção. Sentiu que não encaixou? Por quê? Porque eles estão tentando fazer uma harmonia em desacordo. Mas agora todo mundo toca em mi. Deu para perceber a diferença? É isso, igreja. É isso. Você pode permanecer sendo quem você é e estar em harmonia com o corpo de Cristo. Você pode ser quem você é. Mas se você mantiver harmonia com o corpo de Cristo, olha que maravilha, irmão. Mas para isso nós precisamos entrar em acordo. Você não pode estar afinado só com o seu tom, irmão. Você precisa estar afinado com o tom geral. Eu e Deus somos um, irmão. E seguimos a afirmação do Senhor Jesus que disse em João 10:30 que Ele e o Pai são um. Em João 17:21, Jesus orou por nós, para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és em mim, eu em Ti, que também eles sejam um em nós. A unidade, irmão, gera harmonia. E isso se dá quando nós desejamos honrar o acordo e a aliança de andar juntos com o Senhor Jesus Cristo. Mas atenção, isso implica necessariamente em andar junto, bem junto com os meus irmãos em Cristo. Não dá para ser igreja, irmão, e andar desgarrado. Para ser igreja, nós precisamos andar juntos. Não dá para dizer eu amo a Jesus e desprezar a seu irmão. Não dá para estar em harmonia com Deus e desacordo com o corpo de Cristo Jesus. Salmo 133:1 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, irmãos. E quando nós entramos em acordo uns com os outros, algo sobrenatural acontece. É o que aconteceu aqui agora. Todos vocês entenderam, só no som, eu não precisei falar absolutamente nada. Jesus prometeu em Mateus 18:19-20: se dois de vós concordarem na terra. O que é concordar? Estar em harmonia. É isso que é concordar.
acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Tem muita gente que me pergunta: pastor, por que não acontecem as coisas na igreja? Porque nós precisamos estar de acordo. Nós precisamos estar de acordo. Nós precisamos estar de acordo. É por isso, irmãos, que hoje, diante de vocês, diante do Senhor, eu me comprometo a andar junto com os meus irmãos. Não na perfeição, porque nenhum de nós é perfeito, mas no acordo que buscamos junto ao Senhor, de honrarmos a aliança que Ele fez conosco em Cristo Jesus. Eu insto e motivo o coração de vocês, irmãos, a entrar em acordo com a palavra. Vamos entrar em acordo uns com os outros. Vamos criar essa harmonia celestial que glorifica o nome do Senhor. E que o Espírito Santo nos capacite a viver essa unidade, nessa harmonia, nesse acordo permanente com Deus e com os nossos irmãos. Senhor.